procure imaginar num casamento. Alguém casaria com quem não está disposto a corresponder ao amor? Alguém colocaria uma aliança em quem não está disposto a fazer reciprocamente a mesma coisa? Todavia, muita gente quer participar da ceia sem ser batizado. Tem gente que quer que Jesus coloque a aliança, a ceia, e assuma o compromisso de te ajudar, proteger, abençoar, sem que a pessoa assuma um compromisso de colocar a aliança em Jesus, o batismo, como sinal de entrega de compromisso com Ele. Jesus está sempre disposto a colocar a aliança, pois seu amor é muito grande. Todavia, Ele não colocará aliança se nós também não estivermos dispostos a colocar. Isso significa que não podemos participar da ceia a não ser que estivermos dispostos a ter uma aliança com Jesus, tendo sido batizados nas águas. E com isso a gente inicia o nosso aprendizado de hoje sobre a ceia. Ok, queridos? E por que a gente vai falar sobre a ceia? Porque ceia é aliança e Deus ele usa símbolos para confirmar a aliança. Vocês lembram lá em Gênesis, quando Deus estabelece o arco-íris no céu? E quando foi a primeira vez que tu viu um arco-íris no céu? Normalmente é quando a gente era criança, a gente fica quase que apavorado de ver aquilo tão lindo que é o arco-íris. Pois bem, em Gênesis 9:11 diz assim, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Está em Gênesis 9, do 11 ao 13. Então, Deus usa símbolos para confirmar alianças. Por que Deus usa sinais para marcar aliança? Para que a aliança não caia no esquecimento. Deus olha para a aliança e lembra da aliança que ele fez com os homens. Tu olha para a aliança e vê a aliança que tu fez com Deus, certo? E hoje nós vimos que Deus usa símbolos, mas hoje nós também usamos símbolos. Por exemplo, quando a gente fecha um negócio, a gente aperta a mão, né? E diz, então tá, negócio fechado. É um símbolo, a gente assina um documento, é um símbolo, é algo significativo de que um compromisso foi firmado ali, certo? E tem um outro exemplo bem forte sobre a aliança, é quando o povo de Israel está no Egito e Deus manda assim, toda a casa que tiver o sangue na porta, o mal não vai chegar naquela casa. Então o sangue era um sinal de aliança. E naquela noite é estabelecida a Páscoa do Senhor. E o sangue ele é um sinal de aliança. Está lá em Êxodo 12:13. E aí a gente vai vendo na Bíblia Deus mostrando aliança com o seu povo. Deus mostrando aliança de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. E muitos outros episódios na Bíblia a gente vai vendo como tem essa questão, né? De simbolismo para a aliança não cair no esquecimento. Quando o povo de Israel passou pelo Rio Jordão, eles levaram pedras grandes no ombro para levar junto para onde eles acampassem, os filhos vissem aquelas pedras e os pais lembrassem. Deus
nos fez passar em seco pelo Jordão. Deus nos amou tanto que fez nós conquistar a terra. Então a aliança ela é uma demonstração de amor. A aliança é uma demonstração de compromisso. Por isso existe duas partes na aliança. A aliança de Deus com os homens e dos homens com Deus. Ok? Quando alguém se forma em algum curso nos tipos de aliança ou tipo de símbolos que se usa hoje, quando alguém conclui um curso, né, ela jura solenemente que vai honrar aquela profissão, que vai exercer com zelo, ela faz um juramento. Isso são símbolos nos nossos dias para confirmar o compromisso das pessoas, né? Mas o mais conhecido símbolo é aquele usado num compromisso de casamento, que é a aliança, né, pessoal? A aliança aqui no meu dedo, né? É a aliança aqui no meu dedo, ó. Completamos 25 anos de casado essa semana, né? E quando duas pessoas se casam, elas trocam aliança, cujo próprio nome já diz, né? Uma aliança entre duas pessoas envolvidas. Num compromisso de casamento, existem dois lados. Ambos devem estar comprometidos para haver mútua responsabilidade e fidelidade. Para esse tipo de aliança funcionar, é necessário que as duas partes, o homem e a mulher, estejam comprometidos e aliançados. Se apenas uma parte está comprometida e a outra não há possibilidade de casamento, pois seria uma aliança frágil e não duradoura. Em outras palavras, ninguém colocaria aliança no dedo do seu noivo ou da noiva, né, se ele também não tivesse disposto a colocar aliança no seu dedo. Certo? Quais os símbolos de aliança com Deus que temos hoje, tá? Os símbolos de aliança entre Deus e o homem são semelhantes ao símbolo do casamento. Como já vimos anteriormente, né, a aliança do homem para com Deus é o batismo nas águas. Então, quando eu me aliancio com Deus e eu me batizo, quando tu te aliançou com Deus e tu te batizou, tu te aliançou com Ele declarando, eu pertenço a ti. Certo? Este é o símbolo que serve como sinal visível a Deus, o batismo, é visível aos homens, é visível ao mundo espiritual, ao inimigo das nossas almas, que definitivamente estamos comprometidos e aliançados com Deus. O símbolo da aliança de Deus com os homens é a ceia. Então, primeiro tu te aliancia com Deus por meio do batismo e logo depois Deus se aliancia contigo por meio da ceia, realizada com pão, está com o teu pão aí, né? Realizada com pão, com suco de uva, para fazer lembrar ao homem a obra de Jesus que ele fez na cruz e as consequências da obra da cruz que vem sobre nós de bênção de Deus. Pois se Deus entregou o seu próprio Filho, está escrito em Romanos 8,32, se Deus entregou o seu próprio Filho, certamente nos dará com ele todas as coisas que necessitamos. Esse símbolo ele serve para nos fazer lembrar sempre, novamente, deste fato tão importante que demonstra o grande amor de Deus para conosco. E lá em 1 Coríntios 11, diz assim, 11:23, diz assim que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele disse, esse é o meu corpo. Ele tomou o cálice de vinho, que a gente usa suco de uva,
E ele disse, esse é o cálice da nova aliança que faço com vocês. Todas as vezes que vocês beberem, comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Por quê? Porque ali Jesus diz assim, ó, no terceiro dia eu vou ressuscitar, certo? Com isso nós celebramos a ceia do Senhor com entendimento, sabendo o que estamos fazendo. Quantas vezes a gente ceia, né? Quantas vezes a gente deve cear? Em alguns momentos, tem pessoas que elas ceiam semanalmente, mensalmente, que é o nosso caso, por isso que é tão importante que tu participe da ceia do Senhor mensalmente quando a gente se reúne, ou quando a gente faz esse chamamento para participarmos da ceia do Senhor. Toda vez que tu participa da ceia do Senhor, tu lembra do sacrifício dele, tu lembra da ressurreição dele, tu recebe do amor dele. E cada vez que tu come do corpo de Jesus, tu tem mais de Jesus em ti, mais da presença dele na tua vida. Então, quem pode participar da ceia, pessoal? Imagina, então, eu já tinha falado isso antes, né? Não tem como a pessoa participar da ceia sem ela ser aliançada com Jesus, tá? E com que espírito, com que entendimento tu deve participar da ceia, tá? Olha só, num casal, quando um dos dois cônjuges deixa de ser fiel ao outro, ele pode ficar exigindo que o parceiro declare fidelidade a ele se ele não é fiel, apesar dele continuar sendo infiel? Numa aliança, uma pessoa tem direito de exigir a outra parte que seja fiel quando ele não é? Certamente que não, né? Ninguém é pateta, né? Da mesma forma, quando alguém não tem sido fiel a Deus, mesmo depois de ter sido feito aliança com ele pelo batismo, não pode exigir de Deus a sua declaração de amor, cuidado e proteção. Isto é, não pode participar da ceia porque está vivendo de qualquer maneira, fora do propósito de Deus. Para participar, depois de viver de qualquer jeito, como que vai participar? Precisa primeiro, então, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus. Então, ninguém pode ou deve proibir as pessoas de tomar a ceia. Por exemplo, a Bíblia ela não diz para a gente fazer isso. A Bíblia diz assim, chama a atenção da pessoa nesse sentido para que ela tenha um entendimento, se arrependa, peça perdão a Deus, receba o perdão de Deus e aí ela participe do corpo e do sangue de Jesus. Nenhum de nós temos o direito de apontar, tu pode, tu não pode. A gente precisa ensinar. A pessoa precisa ser ensinada de que a aliança dela com Deus é por meio do batismo. A aliança de Deus com ela é por meio da ceia. Ok, queridos? E lá em 1 Coríntios 11 fala a respeito disso, que todos devemos nos examinar e depois participar. E aí, para nós concluir aqui, diz assim: a ceia ela é instituída na noite anterior à crucifixão de Jesus e é o símbolo da aliança que Deus fez com o homem para lembrá-lo constantemente do seu amor para conosco. Ela deve ser celebrada com muita alegria, pois é uma festa. O vinho significa o sangue de Jesus derramado em nosso favor. O pão
significa o grande amor de Deus manifesto através do sofrimento do corpo de Jesus. Certo, queridos? Então é com esse breve entendimento que nós devemos participar da ceia. E eu quero ler um texto aqui para a gente estar concluindo essa parte e logo nós vamos orar e participar da ceia. Diz assim, Romanos 8:32. Esse é o grande amor de Deus, e nós vimos nessa semana na célula o amor que se importa. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então a morte, a ressurreição de Jesus, ela gerou consequências de bênçãos de Deus para que tu e eu estabeleça o reino de Deus nessa terra, sabendo que temos um Pai amoroso e que se importa conosco, independente da circunstância, independente do que os teus olhos estão vendo. Creia, acredita. Hoje tu vai participar do corpo e do sangue de Jesus. E eu vou participar do corpo e do sangue de Jesus. Porque um dia nós descemos a água do batismo e nos aliançamos com Deus. E publicamos para quem quisesse ver que nós pertencemos ao Senhor, que eu pertenço ao Senhor, que tu pertences ao Senhor. E nós vamos ter batismo, nós vamos ter preparatório para batismo e todos poderão ser batizados. Todos que estão entendendo que precisam ser batizados. Creu, se arrependeu, tem confessado Jesus, só falta batizar. Nós vamos fazer isso para que tu também esteja participando da ceia do Senhor, aliançado com Ele. Certo, queridos? Pega o teu pão aí na tua casa. Pega o teu pão aí na tua casa e nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, te examina a ti mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pai, nós nos examinamos na tua presença e te pedimos que o teu Espírito Santo nos mostre e nos livre de todo caminho mau. Que Filipenses 4:8, que diz que tudo que é perfeito, bom, agradável a Deus, isso é que nós devemos pensar. Pai, que cada um a partir de hoje, a partir de participar desta ceia, tenha essa graça de pensar naquilo que tem pensado. De ver, Senhor Deus, que aquilo que está pensando está alinhado com a tua palavra. É bíblico. Aquilo que eu tenho pensado é bíblico. Aquilo que eu tenho vivido é bíblico. Agrada a Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui seja ajudado, fortalecido pelo teu Espírito Santo, a viver a vida que o Senhor tem para cada um viver, de acordo com a tua palavra. Pai, nós consagramos a ti. Nós consagramos a ti este pão, que simboliza o teu corpo, que foi entregue por nós. Nos consagramos e nós vamos participar, Senhor. E que ao comermos esse pão, nós tenhamos mais de Jesus na nossa vida. Mais da presença de Jesus nas nossas vidas. Mais das atitudes de Jesus nas nossas vidas. Em nome do Senhor, Pai, nós consagramos e nós te agradecemos por esse grande amor que nos alcança, que não desiste de nós e que nos ama, Pai. Muito obrigado. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode participar, queridos.
Vamos orar pelo suco? Senhor, nós nos alegramos na Tua presença e somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor derramou todo o Seu sangue para perdoar os nossos pecados. O sangue é a marca da aliança, Pai. Por causa do Teu sangue, Senhor Deus, derramado na cruz, nós temos livre acesso diante do Senhor. Pai, tudo que nós precisamos nesse tempo, Senhor, é da Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não faltará, Pai. Que a Tua presença esteja com cada um, Senhor. Em nome do Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Consagramos a Ti esse suco. E participamos, Pai, com gratidão e alegria. Celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Pode participar, querido. Pai, em nome de Jesus. Vai adorando a Deus com essa canção. Deus é um Deus de aliança, de promessas. É verdade, Pai. É verdade. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Tudo vai se cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de aliança, Pai. Bendito seja o Teu nome, Pai. Senhor, obrigado pela aliança da ceia. Obrigado pela aliança, pelo batismo. E que, da mesma maneira que o Senhor deu o Seu Filho, nós cremos que todas as promessas do Senhor são sobre nós. E nós tomamos posse. Em nome de Jesus de Nazaré. Seja adorado, Senhor. Pai, Tua palavra promete que seremos cheios do Teu Espírito Santo. Que assim seja sobre nossas vidas, Pai. Cheios do Espírito Santo, Pai. Cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Estamos com uma série no culto de ensino dos princípios bíblicos, princípios de Deus, que já falamos sobre o caráter, falamos sobre mordomia, perdão, eu ia falar semeadura e colheita. Mas então, depois que a gente participa da ceia, o sentimento que a gente acaba tendo é um sentimento de gratidão. E desde o dia que eu entendi como eu poderia ter gratidão a Deus, e quando eu conheci os Salmos que diz que darei eu a Ti por todos os benefícios que Tu fazes a mim, né? Como Deus nos abençoa, como Deus nos quer bem, como Deus nos ama e como Deus leva a sério isso que o pastor falou, né? Da gente decidir aliançar com Jesus. Por isso que a aliança com Jesus não é assim para romper. Às vezes as pessoas deixam Jesus, mas Jesus não as deixa. Porém, é aquilo que ele explicou anteriormente, né? Eu quero dizer para você, com todo o meu coração, que depois de ceiarmos, depois de avaliarmos, né, o quanto a gente é orgulhoso, talvez você não, talvez seja eu, né, o quanto você é muitas vezes maldizente, né, reclamona. Que coisa maravilhosa Jesus
ter nos dado essa aliança do batismo e essa aliança da ceia, para a gente poder entender que a gente erra e erra sim, a gente pensa e pensa bem e pensa mal sim, a gente faz seleção de pessoas sim, nem todas as pessoas a gente quer sentado na nossa mesa sim, e a gente vai entendendo pela caminhada que existe separação, existe diferença do justo e do injusto. Então isso tudo é bíblico, isso tudo não é problema. A grande questão é fazer o quê? Com toda essa salvação, com todas essas respostas, todos esses benefícios que Deus tem dado para nós, né? No início do culto, agora, online, nós oramos pelas pessoas que estão com Covid, oramos pelas pessoas que precisaram de medicamentos, estão internadas. O nosso Deus é maior que o Covid. O nosso Deus é maior do que todas as doenças. O nosso Deus foi Ele que criou Satanás. Então Deus criou um inimigo para Ele, mas no fundo esse inimigo ele serve para testar o nosso grau de aliança. É assim que eu entendo, é assim que eu tenho experimentado, é assim que eu tenho vivido a minha vida. Quero dizer de todo o meu coração para você, depois desse ensino, mesmo que você vá ver posteriormente esse vídeo, depois dessa palavra, para e pensa, o que tu vai dar a Deus por tudo isso de bom que Deus tem feito para ti, para a tua vida, contigo, na tua vida, com os teus familiares, com as pessoas que você ama. Vocês sabem que eu tenho olhado esse tempo e eu tenho visto como lá no Egito, quando as pragas pegavam o povo egípcio e as pragas não entravam na cidade de Gósen, aonde o povo de Deus ficava. Os egípcios ficavam totalmente atacados pelas moscas, pelos piolhos, por tudo que todas as pragas que tiveram, inclusive a morte dos primogênitos. E aquele povo que estava ali junto, que trabalhava com eles, mas que estava separado por uma aliança, a aliança de Abraão, o seu patriarca, aquela aliança, né, de Abraão, a aliança de Isaac, e ali eles já estavam na descendência de Jacó. Aquelas pessoas, elas não eram atingidas. E, gente, se nós parar para pensar, ainda que atingidos, não desfalecidos, nós hoje na nossa vida. Então eu quero deixar aqui com todo o meu coração a palavra de ânimo para você, uma palavra de força, uma palavra de vigor. Você que conhece a palavra de Deus, reflita nesse domingo, reflita hoje. O que eu posso dar a Deus por tudo de bom, por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? Você já entrega o seu dízimo, sua primícia? Eu vou orar por você, porque eu sei que no fundo do seu coração você deve ter sonhos para Deus. Às vezes a gente tem sonho para nós, né? Agora nós não é sonho, agora nós temos necessidade de ter um carrinho maior. Eu já pensei em conseguir mais 3 lugares para colar no carro, mas não tem como fazer montagem, é ilegal, né? Então tem que trocar de carro. Mas eu não sei se ter um carro é um sonho que tenho. Eu olho para isso como uma necessidade do que necessito para a minha nova etapa familiar. Às vezes a gente não sabe diferenciar um sonho de algo que é necessário. Tem pessoas que sonham em ter um casamento abençoado, mas não pode ser um sonho, é algo que é necessário, que precisa. E aí precisa ir para os pés de Jesus. Eu quero um emprego, e lá no emprego eu quero me dar bem, não é um sonho. Eu e você temos que fazer acontecer. E a gente aprende, mas só sabe que aprendeu quando a gente vai lá e pratica. E melhor ainda quando a gente vai lá e ensina o outro a praticar. Que coisa linda, né? Digo para você hoje, se você tem esse entendimento, semeie na obra de Deus,
semeie na casa de Deus, semeie no ministério de Deus. O Ministério Internacional Cura para os Povos nasceu em Jerusalém, e faz muito tempo, em 2007. Para mim conseguir chegar em Jerusalém, eu fui demitida do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E eu fui demitida, e uma das coisas que eu lembro até hoje foi que minhas colegas diziam só o que faltava, ela querendo estar fazendo viagem internacional. E ficou louca essa menina. E as pessoas não tinham nada a ver com a minha vida. Aquilo era um desejo, aquilo sim era um sonho. E Deus realizou meu sonho. E eu sou muito grata a Deus. Não foi uma vez nem duas, foram várias. E a minha gratidão é só a Deus. Porém, eu nunca deixei de semear na casa do Senhor. E eu acredito no poder da semeadura na casa de Deus. Eu acredito porque Ana chorou na casa de Deus. E o sacerdote dela nem era um homem temente. Ele já estava meio perdido. Os próprios filhos deles mostram que ele já estava meio cansado de pastorear, de ser sacerdote naquela igreja. Mas Deus não está cansado de ser Deus. Deus nunca vai cansar de ser Deus. E aquela mulher chorando, aquele sacerdote, vamos dizer, aquele pastor pensou mal dela e achou que ela estava bêbada. E ela diz, não estou embriagada. É a dor do meu coração. O que aquela mulher diz? Se Deus diz no coração dela, meu Deus, se o Senhor me der um filho, esse meu filho vai ser entregue para o Senhor. A gente não tem coragem de fazer isso, na verdade, gurias, com os filhos que a gente tem, para as mulheres que estão assistindo. Mas aquela mulher, ela não tinha nada. Ela ganhou tudo que era o filho. E ela devolveu para Deus tudo. E a Bíblia diz que ela teve mais 5. E aí tu para pensar, meu Deus, que loucura. Não é só Deus que é forte, nós também somos fortes. Eu não sei o que Deus tem feito e falado com você. Eu sei o que Deus tem feito e falado comigo. Esse é o tempo, esse é o momento em que nós somos outra igreja. Nós somos uma igreja que passou por esses reveses, que está vivendo essa Covid, que está preocupada com muitas coisas, sim. Nossos irmãos no interior já estão com bandeira preta, não podem abrir igrejas, não podem fazer nada. E as pessoas lá, nem todas conseguem acesso à internet, a um celular que vá assistir online. Pessoas do interior mesmo, pessoas lá do fim do mundo, que não têm esse acesso, não têm toda essa tecnologia, que esses pastores, esses líderes de céu não vão conseguir atingir. E isso tem sido um desafio, tem sido lágrimas derramadas, tem sido um momento de orar nas madrugadas, porque mesmo que a gente tenha um emprego, mesmo que a gente tenha as coisas certinhas, o que está se vivendo é o tempo de nós irmos para o Getsemane. Esse é o tempo de nós irmos para a presença de Deus. E quando Jesus foi para a presença de Deus no Getsemane, ele suou gotas de sangue. E a Bíblia diz que aquilo aconteceu porque Jesus ele estava extremamente entregue a Deus. E fica esse recado hoje. Eu vou orar por você que dizima, que primicia, e por você que está entendendo que o que você dará a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por você. E eu tenho certeza que algo novo vai acontecer na sua vida, como está acontecendo na minha. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, apresento diante de Ti, Senhor, o nosso coração. A Tua palavra diz, Senhor, que nós vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. E agora, meu Deus, eu abençoo toda dizimista, todo o dizimista, toda primiciadora, todo o primiciador, e Te apresento aqueles que têm pensado, o que darei eu a Ti por todos os Teus benefícios em minha vida, na minha casa, na minha família, no meio do meu trabalho, nas coisas que faço, nos estudos que tenho. Ah, meu Deus, que darei eu a Ti, Senhor. Verdade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, consagro diante de Ti. Glória a Deus. Não só o que as pessoas entregam, mas abençoe e consagro a vida dessas pessoas. Verdade. E eu peço, Senhor, que haja separação e diferença do justo e do injusto.
Não porque nós temos algum preconceito, não temos nada, Senhor. Mas somente queremos que se cumpra a tua palavra. Que o injusto se torne justo. E que o justo avance cada vez mais em justiça. Aleluia. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, esse domingo é teu. Esse domingo é para a nossa alegria. À noite teremos o culto presencial. A última Santa Ceia juntos, Senhor, desse ano. Sabemos que grandes coisas 2021 promete. E 2021 é o ano. É o meu ano. É o ano de cada um que está aqui. É o nosso ano, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Que dê tudo certo, tá bom? Aqueles que vão estar à noite, até logo mais à noite. Aqueles que já cearam aqui conosco, sejam abençoados. Que tudo corra bem. Certo? Um beijo. Deus abençoe.